E Marcovaldo, num sábado à tarde, explorava as margens do rio, procurando um lugar ensolarado e com areia seca. Mas onde havia areia, o rio era só um grasnar de correntes enferrujadas. Dragas e guindastes estavam em ação, máquinas velhas como dinossauros que escavavam o rio e entornavam enormes colheradas de areia nos caminhões das empresas de construção parados entre os salgueiros. A fila das caçambas dos dragos subia direto e descia de ponta cabeça, e os guindastes erguiam no longo pescoço um papo de pelicano que pingava gotas de lama negra do fundo. Marcovaldo se inclinava para palpar a areia, esmagava nas mãos, era úmida, uma argamassa, um lodo. Mesmo ali onde o sol formava uma crosta seca e friável na superfície, 1 centímetro abaixo ainda estava molhado. Nesse trecho do conto Um Sábado de Sol, Areia e Sono, do livro Marcovaldo, As Estações da Cidade, temos um dos muitos exemplos de como o personagem principal, Marcovaldo, se relaciona com a natureza. Representado sempre de modo inocente, o protagonista pode parecer se distanciar de nós. Mas será mesmo? A maior parte dos contos contidos nessa coletânea trata de como a natureza se apresenta nas grandes cidades, sobrevivendo. A obra em questão é protagonizada por Marcovaldo, sendo composta por 12 contos que envolvem um personagem. Marcovaldo é um amante da natureza, mas morador da cidade, o que sempre causa uma divergência entre esses dois elementos, a urbanização e a natureza. Durante o livro, somos apresentados diversas situações em que o personagem Marcovaldo se depara com a natureza na grande cidade em que mora, e isso sempre lhe causa uma grande surpresa, fazendo o leitor pensar sobre como este fenômeno antropológico pode causar consequências distintas na vida de cada indivíduo, envolvendo questões sociais e filosóficas na trama. Esse livro não é o único a apresentar a visão do homem da cidade sobre a natureza, de modo a explicitar o quanto temos pouco do mundo vivo nas nossas grandes cidades. Tome como exemplo o poema de Carlos Drummond de Andrade, denominado A Flor e a Náusea. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital, do país às 5 horas da tarde, e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Anunciação do problema. É assim que o eu lírico de Carlos Drummond de Andrade toca no assunto natureza no meio urbano, descrevendo o nascimento de uma flor no meio do asfalto, bem no meio da capital do país. Descreve como é da tamanha coragem o feito da flor de nascer ali, bem no meio da cidade. Não é de se admirar que seja assim que ele descreverá o ato, já que para nascer ali aquela flor teve que vencer camadas e mais camadas de cimento e de construção, teve que vencer o homem e a ação do homem. Ela venceu a luta entre o homem e a natureza. Analisando o poema de Drummond e a situação de Marcovaldo perante a natureza, é coerente pensar nesse processo de tomada urbana sobre uma área inicialmente natural. Passamos por esse dilema de forma muitas vezes despercebidas, mas já parou para pensar que em algum momento, em breve, não teremos mais ninguém dizendo: tá vendo isso tudo aqui? Na minha época era tudo mato. Talvez sejamos a última geração a conviver com essa pequena piada. Isso porque em breve tudo será cimento. Ou pelo menos é essa a tendência se analisarmos nosso passado. Para quem nasceu no século atual, como nós, é praticamente impossível imaginar um mundo que não fosse tomado por urbanização. Mas isso aconteceu. Antes da primeira revolução industrial, o mundo era majoritariamente tomado pelo que consideramos a natureza. Mas então, uma invenção aconteceu e com ela vieram muitos problemas. Conheça a máquina a vapor. No final do século XVIII, inovações tecnológicas como a máquina a vapor surgiram e impulsionaram o desenvolvimento econômico inglês e marcaram a modernização dos meios de produção e mercadoria no mundo. Para que fosse possível o desenvolvimento da indústria, 3 coisas eram imprescindíveis. Primeiro, a disponibilidade de matéria-prima. Segundo, a mão de obra. E terceiro, e mais importante, um mercado consumidor. Com isso, a indústria explodiu em crescimento.
Vários camponeses foram para as cidades performando o que chamamos de êxodo rural, em busca de empregos e melhores condições de vida. Eles agora deixavam de se tornar camponeses e passavam a entregar o proletariado. Infelizmente, as condições não eram tão melhores assim, e em um regime de semi-escravidão, os operários trabalhavam continuadamente por longas horas, em péssimas condições de trabalho, e acidentes faziam parte do cotidiano. Gradativamente, a forma de vida da sociedade, como também as suas necessidades, foram mudando completamente, e a arquitetura da cidade precisava mudar para acompanhar. Não era possível ter espaços largos e preenchidos apenas por árvores em um momento em que Londres atinge seu primeiro milhão de habitantes. E como a indústria controlava as cidades, ela era mais importante que a natureza e mais importante que os cidadãos. A utilização de combustíveis fósseis em larga escala trouxeram uma série de consequências que podem ser descritas como resultado de um processo de crescimento descontrolado, capaz de eventualmente destruir a biosfera. Problemas como a intensificação do efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, a acidificação do solo e de águas superficiais, a dissipação de substâncias tóxicas no ambiente, o acúmulo de substâncias não biodegradáveis no ambiente, o acúmulo de lixo radioativo, a diminuição da área de florestas tropicais e da biodiversidade, como vários outros problemas, são problemas que dobraram de tamanho nessa época. Naquela época, o conhecimento sobre biologia e geografia era escasso o suficiente para que todos os estragos feitos fossem próximos de inconscientes, mas essa não é a nossa realidade atualmente. Fomos avançando linearmente nos conhecimentos sobre ciência e geografia, de modo que hoje compreendemos até mesmo efeitos que não nos acometem. Hoje, nós sabemos os estragos causados pelo desmatamento, o risco causado pela falta de arborização ou florestamento de algumas áreas e a importância do consumo consciente. Todo esse conhecimento, que chegou até nós em momentos recentes, transformou os ideais tanto arquitetônicos como sociais. Dessa conscientização surgiram tendências que priorizam a sustentabilidade nas cidades e em círculos menores. Hoje em dia, priorizamos pesquisas sobre energias que vêm de fontes renováveis, ou seja, fontes que são geradas a partir de processos e recursos naturais que são continuamente reabastecidos em uma escala de tempo humana. Isso inclui energia solar, energia eólica, energia hídrica e várias formas de bioenergia. Essa energia renovável não podem ser esgotadas e são constantemente renováveis, sendo uma vantagem enorme a substituir combustíveis convencionais. Também procuramos formas de reutilizar a água. Nos esforçamos para controlar o desmatamento, como também praticar o reflorestamento e incentivamos a reciclagem. E a tendência mais relevante para o nosso trabalho é a denominada cidades verdes. Cidades verdes são sinônimos de cidades sustentáveis, projetadas com respeito ao meio ambiente, atuação economicamente viável e socialmente justa. As cidades verdes também são conhecidas como cidades inteligentes, pois investem na melhoria da qualidade de vida da população e na busca pela eficiência dos serviços de maneira sustentável. O conceito engloba os pilares da sustentabilidade, em que o ambiental, o social e o econômico devem ser preservados para não prejudicar as futuras gerações. Se parece impossível que nós convivamos com a natureza de maneira harmônica enquanto construímos prédios e acomodações, é possível usar o exemplo da cidade de Hong Kong, que tem toda a sua arquitetura feita com o conceito de Feng Shui em mente. A cidade possui organizações que tendem a permitir a passagem diária e a passagem de dragões presentes na mitologia e na crença dos moradores da cidade. É considerado de má fé e má prática profissional para um arquiteto ou engenheiro da cidade de Hong Kong que ele desenhe ou construa um prédio que não compactue com as ordens do Feng Shui. Essa imposição não é encarada como limitação e não mantém Hong Kong atrás de nenhuma outra metrópole mundial, sendo considerada uma das arquiteturas mais bem pensadas e desenvolvidas do mundo, tendo desde arranha-céus até prédios rasteiros. E se conseguimos construir prédios que sigam um código restrito de ornamentações orientais, por que não conseguiríamos construir prédios e cidades que não invadam o ambiente natural? Isso é a realidade de alguns pequenos lugares e somos capazes de expandir isso com toda certeza. E é interessante pensar nesse problema em um grau ótico alto, mas e se pararmos para analisar isso em uma medida menor? O primeiro conto dessa coletânea narra a jornada de Marcovaldo após encontrar um pé de cogumelos, uma experiência muito próxima ao nascimento da flor no asfalto de Drummond. Nesse conto temos Marcovaldo se extasiando ao máximo ao encontrar apenas uma espécie, ou apenas nós julgamos. E pode parecer ingênuo, dramático o modo como ele reage a essa flor, mas será que não somos nós quem estamos sendo ingênuos ao não reagir da mesma maneira à natureza que nos encontra no caminho para casa?
Uma das maiores mentiras que frequentemente nos contamos é que não temos natureza ao nosso redor. Dizer que temos poucas reservas naturais e poucas áreas de verde aberta ao nosso redor não é uma mentira, mas dizer que não temos natureza alguma ao nosso redor é um erro ingênuo. Dizemos que nossas crianças não têm contato com a natureza e nos esforçamos para chegar em parques e grutas, andando por horas e horas para assistir um pôr do sol. Atividade incrivelmente linda, não importa de onde for vista. Nos esquecemos, infelizmente, de todas as pequenas reservas e pequenas porções de natureza que temos no caminho das nossas casas até chegarmos a esses parques. É isso que propõe e prova a ambientalista Emma Marris em sua apresentação numa conferência TED Talk. A natureza está em todos os lugares, nós só precisamos aprender a enxergá-la. Ela propõe então uma nova definição para a palavra natureza, já que simplesmente não faz sentido dizer que a natureza é aquilo que não foi tocado pelo homem. Tudo o que temos hoje já foi tocado pelo homem. Ela propõe que tenhamos um olhar mais perspicaz e que notemos os pequenos canteiros, os pequenos jardins e o que chamamos frequentemente de lotes vazios. São ali que nascem esporadicamente plantas diversificadas, como aconteceu no jardim de um americano que não cortou a grama por 5 anos. Ao final desse tempo, biólogos visitaram sua propriedade e certificaram que haviam mais de 2.000 espécies de plantas no local. Da próxima vez que estiver andando para casa, para o trabalho, para o lugar em que você estuda, ou especificamente para dentro de cada um desses lugares, observe as pequenas porções de verde que encontrar e lembre-se que mais de uma espécie vive ali, espécies diferentes da gente, e que tudo isso é a natureza. Quando mudamos o que entendemos como natureza, descobrimos que temos muito mais natureza do que previamente imaginávamos. E se juntamos esse conhecimento aos nossos conhecimentos de como preservá-la, temos um tesouro na mão e também a chave para abri-lo. Se colocamos a natureza como uma prioridade, tiramos o conceito de natural do passado, desatrelamos a imagem de campos verdes espaçosos ao passado e ao atraso e colocamos ela no futuro e também no presente, caminhando lado a lado com o desenvolvimento tecnológico, de forma que a natureza não precise sobreviver, e sim coexistir.